Um bom dia, porque sempre é dia. Esse é o episódio de número 1 do Volta a Uma, ou VU, como eu apelido carinhosamente. Eu sou o Luiz Gomes, o host desse podcast. E o tópico de hoje, definido por mim, foi justamente essa questão do peso dos termos, que é o título desse episódio. E, em muito, o trilhar que eu estarei comentando com vocês hoje é definido por uma afirmação que me foi exposta faz pouco tempo, faz mais ou menos umas 2 semanas, imagino eu. E era com base em uma afirmação que eu fiz em outro momento, tendo em perspectiva uma tentativa de adequação de uma determinada afirmação A a um contexto determinado B. Só que a crítica ela foi sustentada com base em que a minha proposição era heurística e não fundamentalmente causal. Ou seja, com base em uma proposição metodológica que, de certa forma, se posicionasse de modo concreto e que efetivamente se mostrasse de um modo que pudesse realmente considerar aquilo na sua totalidade e na sua verdade. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a adequação de certos procedimentos e de certos atos, de certas ações, em outros contextos, e aqui eu trago uma análise para um âmbito pessoal e também para um âmbito interpessoal, fugindo, obviamente, de um caminho por vezes científico, até porque em si a crítica que foi formulada a mim, e muito, ela foi desenvolvida sobre um ponto de análise da minha pessoa em um sentido mais amplo do termo. Justamente porque, por um sentido claro de desenvolvimento científico, de conhecimento mesmo, de capacidade básica e precária de um crescimento e desenvolvimento científico, que por mim ainda é muito sumário, e é justamente isso que eu tento aqui trazer, que é desenvolvido porque eu ainda estou em processo de concretização e consolidação do conhecimento científico e não em um estado já satisfatório. Mas não é esse espaço que eu quero trabalhar aqui no VU, mas sim justamente a questão de como essa afirmação, esse termo, que conforme o Michaelis, descreve-se como um procedimento que permite detectar e investigar os fatos e que serve para descobrir algo, mas também se diz da proposição de investigação que utiliza uma hipótese como ideia básica para a investigação de um problema. Ou enfim, em outros termos, ele pode ser encontrado como essa relação de criação de formulações, mas que no final essas se mostram em geral imperfeitas. E eu quero trazer e propor aqui para vocês uma correlação a partir disso. E foi, claro, com uma análise minha a determinados âmbitos pessoais e interpessoais. Em um primeiro contexto, em âmbito pessoal, o geral que eu quero trabalhar é em torno de uma correlação entre o que desejamos ser e o que somos. A relação como nós trabalhamos com isso e aceitamos as questões que a nós são definidas. E, no geral, isso também faz parte de um pressuposto de coisas que eu estou vivenciando nesse momento. E o que eu percebo é que o termo heurístico sendo empregado, ao menos na minha visão pessoal, em um sentido geral de fuga. Fuga daquilo que eu tenho realmente que abordar, que trabalhar em cima ou trabalhar sobre, e a utilização de certos outros aspectos ou de certas outras necessidades como um meio de proposição de poxa, eu posso lidar com isso aqui antes, para não ter que lidar com essa problemática aqui e agora, e simplesmente, claro, de modo até óbvio, chegar a um resultado satisfatório. E que, ao menos, é o desejado, e de certa maneira, definir que, poxa, eu tô tendo um resultado satisfatório com base nisso, interessante, ok, claro, vai desenvolver a minha pessoa, mas que não se demonstre de um modo em que, efetivamente, eu esteja realizando as coisas que era para estar fazendo em um primeiro momento. E é justamente sobre isso que o âmbito pessoal do termo heurístico vai trabalhar, ou ao menos é no que eu penso. Que justamente essa adequação em âmbito pessoal, essa formulação de proposições que, em certo sentido, fundamentam apenas de um modo aparente os nossos reais desejos, eu digo isso porque realmente me pega muito, sabe? Essa relação em que a gente tenta formular certas questões, a gente inclusive formula argumentos que fundamentam essas proposições, mas que no final a gente simplesmente foge do que é o nosso principal objetivo e tenta adequar uma resposta que se mostre bonitinha aqui, entre aspas. Vou até usar esse termo. Eu queria, na verdade, usar o termo decorativo, porque é realmente uma decoração. Mas, enfim, nós tentamos colocar uma coisa que apenas na aparência se mostra real, mas que quando investigada a fundo, ela se mostra extremamente construída de um modo que ela é quase uma farsa, sabe? Ela é justamente uma questão que foi construída simplesmente para aparência. E é sobre isso que eu trabalho aqui na questão do âmbito pessoal.
Mas também é justamente nesse termo que é necessário que a gente trabalhe um âmbito também interpessoal. E como pessoal é justamente relativo a essa questão de definições próprias, enfim, sobre ações e fugas que são necessidades nossas, que também, claro, se mostram em muitos casos como até instintos, justamente o interpessoal entra numa correlação de que, como pessoal, se ligar a essa questão de como lidar com isso e como as outras pessoas entram nesse contexto. É justamente nessa parte que o interpessoal entra. E a partir disso também defino algumas relações que passei nessa semana, sobre as quais a minha fuga em um primeiro momento, e claro, as formulações que a partir dessa sustentaram a minha argumentação, se demonstraram não de forma explícita, mas sim algo implícito, sabe? Porque elas se faz como que se mostre de maneira ou como algo que a gente faz inconscientemente muitas vezes. E é justamente por ela ser feita quase como um instinto, e por meio disso ela se faz tão eficaz. E é essa a problemática do interpessoal, que é como ela se mostra eficaz. As outras pessoas não têm como capacidade necessariamente o conseguir infligir um dano de certo modo satisfatório para que esse rompa com a camada de proteção formulada por uma proposição heurística, que é justamente como se fosse uma bolha que não deixa que a pessoa de fora consiga atingir aquela pessoa que está ali dentro, e é justamente isso também aqui que eu quero trazer de modo mais claro, que é quando a gente traz essas proposições, essas formulações, mas de modo que a gente tenta, claro, trazer com elas e consigamos nos tornar pessoas mais sociáveis por vezes, que é o que acontece muito com a minha pessoa, mas de modo que às vezes isso acaba tornando a pessoa impessoal, sabe? E no sentido que a pessoa também não demonstra efetivamente quais são os sentimentos dela, ou enfim, demonstra certos aspectos de vulnerabilidade. Não digo vulnerabilidade no sentido pejorativo da palavra, eu digo no sentido de mostrar que a pessoa também tem imperfeições. E é nesse sentido que a proposição heurística do termo, no sentido interpessoal, vai entrar em um contexto de que a pessoa que está por fora, que está vendo aquela pessoa, não consegue entrar em contato com aquele que justamente, às vezes só quer ser mais receptível ou por vezes mais sociável, mas que pela construção e pelas respostas que essa pessoa dá às outras, aí entra o termo heurístico, sejam por atos ou falas, ela acaba se distanciando, às vezes construindo uma bolha. E é justamente nisso que eu deixo a minha reflexão com base nesse episódio. E que é a análise e essa tentativa de compreender o que realmente é um ato de nosso desejo e o que é algo simplesmente decorativo, que é utilizado justamente para uma fuga, ou para sustentar afirmações que nós sabemos que no fundo não tem o peso real que a gente necessita daquele termo. Então é justamente a gente saber diferenciar o que é algo decorativo do que é algo útil, o que rompe com uma bolha criada muitas vezes por nós mesmos e que deixa de ser uma simples aparência. Sabe quando a gente está correndo, ou enfim, fazendo uma atividade ao ar livre, e a gente volta para casa e quer tomar aquela água gelada, mas às vezes a água daquela garrafa não tá tão gelada assim, mas a gente queria que ela estivesse, e aí a gente finge que ela tá tão gelada assim, a gente mostra, às vezes até faz uma ação que demonstre isso para outra pessoa, e às vezes fala assim, putz grila, essa água tá tão gelada, tá boa pra caramba, mas ela não tá realmente assim. É um falso imaginário. E a gente cria esse falso imaginário de que aquela garrafa estivesse tão gelada quanto ela realmente tá na realidade. E é justamente disso que a gente tem que fugir, dessas falsas sensações. E fugir de uma realidade que é meramente aparente e que ela não define e não nos auxilia em nada, porque às vezes, em geral, é algo que é meramente aparente, é algo transitório e por vezes falacioso e em muitos casos algo imperfeito. E é dito isso que eu deixo aqui o meu abraço aos ouvintes desse podcast e em especial agora do episódio inaugural do VU sobre o peso dos termos. E é com grande carinho e atenciosidade que encerro então o primeiro episódio. O intuito é justamente que eu faça, sem um roteiro muito expresso, apenas com alguns tópicos delimitados, os episódios com o propósito maior de desenvolver um pouco da minha oratória, em um sentido pessoal, mas que também seja tido e se tenha dessa forma uma conversa, sabe? Algo que a gente escuta, depois a outra pessoa fala, e se mostra e se consolida como um processo dialógico. É esse o propósito do VU.
Então é isso, eu deixo aqui o meu abraço para vocês, que vocês tenham uma excelente semana e, claro, eu volto a uma. Um grande abraço do seu amigo, Luiz Gomes.